Gente, boa tarde. O turno ainda tá alvoroçado. Gente, aí no fundo tá dando para ouvir? Beleza? Seguinte, meu nome é Silas Nogueira, tá? Esse curso que eu vou falar para vocês aqui hoje, né, de uma palestra, um curso, né, ele chama Curso de Formação de Novos Cineastas. Falando sobre a produção de áudio e vídeo, para vocês, produção de vídeos, né? Esse curso, ele é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo e pela Prefeitura Municipal de São Gotardo, tá? Essa câmera aqui, ela está registrando a palestra todinha, então vocês conversar, vai sair na internet depois, porque vocês estão fazendo muito barulho. Tá, a turma hoje tem que ficar caladinha, não tem, professor? Hoje é dia 6/12, né, turno da tarde. Essa câmera, ela fica virada só para mim, porque para mostrar a vocês, a gente tem que ter autorização de vocês, autorização dos pais, para poder ter uso de imagem, enfim, é toda uma burocracia. Então, por isso que ela fica virada só para frente, beleza? Deixando meus agradecimentos ao pessoal da escola, né, direção, vice-direção, o pessoal de turma de professores, agradecer aí pela receptividade também. Só falando um pouquinho para vocês de onde eu venho com essa produção de vídeo. Não tá dando pra ouvir aqui na frente. Essa produção de vídeo... Silas. Essa produção de vídeo, então, né? Eu comecei a trabalhar com imagem, eu tinha 11 anos de idade. Aqui a turma tem uns 14, né? 15. Vim pro primeiro ano, 13, 14, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com filmagem, eu tinha 11 anos de idade. Então, eu era mais novo que vocês ainda, né? Então, na época, utilizava uma filmadora grandona desse tamanho. Estava carregada, tão grande que ela era e pesada. E a bateria ainda não durava nada também, não. Então, isso aí já fazem 25 anos que eu já trabalho, né? Que eu já tenho aí esse primeiro contato com a produção audiovisual e a filmagem, tá? E há 10 anos atrás, eu comecei a trabalhar com imagem aérea utilizando o drone. Então, há 10 anos atrás, eu comecei com essa parte de imagem aérea e hoje eu já faço todas as imagens que existem, né? Que é a aérea, do chão, a 360 graus, que é aquela que você passa o dedo na tela assim, ela gira, que a foto pega tudo. Eu já trabalho com os 3 tipos de imagem que a gente tem hoje no mercado, né? Durante a palestra aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão e já fazer. E depois, no final também, quem quiser fazer pergunta, pode fazer, beleza? E quem quiser fazer pergunta depois que a palestra terminar também em particular, pode fazer também, beleza? O objetivo desse curso é mostrar para vocês, né, os tipos de produção de vídeo que existe, tipo de câmera, tipo de drone, e como divulgar isso, como fazer isso tornar real, né? Tornar isso viável, vamos dizer assim, né? Que você tenha uma ideia, como tirar essa ideia do papel que você tem aí. Isso já, o pessoal já aqui já deve, sei lá, quantas palestras que eu já dei, mas já dei muitas para trás aqui sobre esse tema. Aqui eu tive hoje de manhã, mas eu já dei em outras escolas, o pessoal gostou bastante de todos os temas aí que a gente aborda durante esse mini curso, tá? Eu vou começar falando pela parte que o pessoal mais interessa, que é a parte de drone. A parte de drone, como que funciona, gente? Esse drone aqui é o que eu uso hoje para fazer produção de vídeo, né? Esse drone aqui ele é da DJI. E o que a gente tem de diferença, então, de um drone que é categoria profissional, de um drone que é de brinquedo? Ele não serve, a imagem dele não serve como uma imagem profissional. Pode falar? A diferença de um drone normal para um drone profissional, porque um drone normal ele tem uma capacidade de energia, tipo às vezes está passando de gravação, como ser perigoso que eles estão vindo, como de normal crianças não pode deixar de fazer nada. Comparando você pode até quebrar, mas a forma normal, que não pode quebrar tão fácil, pode ser facilmente consertado. É mais ou menos isso. O que a gente tem de diferença de um drone, então, profissional para um drone não profissional, a primeira coisa é que nos drones profissionais a gente já vai ter esse negócio aqui na frente que chama gimbal. Isso aqui é o que é? Quando o drone está no ar, ele mexe, né? Ele faz isso aqui lá em cima quando ele está voando, ele sacode todinho. Quando ele vai para frente, ele faz isso daqui para ir para frente, né?
E aí, com isso, o que acontece? Para essa imagem que a gente vê, né, da filmagem aérea, para a gente ver ela retinha, toda certinha, sem tremer, sem sacudir, sem nada, esse cara aqui é que faz esse trabalho. Isso aqui chama gimbal. São motorzinhos, aqui eu estou mexendo com o dedo porque ele está desligado, mas não pode. E ele vai corrigindo a imagem e mantendo a câmera sempre virada para o mesmo lado. Então é para isso que serve isso daqui, né? Então os drones de categoria profissional, eles têm esse gimbal, e esse gimbal já tem uma qualidade melhor também. Tem alguns drones mais baratinhos aí, de brincadeira mesmo, que até tem algum gimbalzinho mais ou menos, mas ele não te entrega uma qualidade boa, né? E o principal é a questão do valor. Por quê? O que acontece? A gente vê na internet, pessoal, pega esse drone, né, que custa 3, 4 mil reais, pega um dronezinho de 200 reais, vende ele por 500 falando que é esse, mostrando as imagens desse, a qualidade de imagem desse. Então isso aí acontece muito, né? Então ele não tem qualidade suficiente para falar, né, para você utilizar aquelas imagens de forma profissional. Então ele não tem resolução suficiente para isso, né? Então quando a gente pega esses drones aí na categoria de 500, até às vezes de R$1.000, a gente não tem uma qualidade de áudio, de vídeo profissional para a gente utilizar aquelas imagens de forma profissional. Então, a primeira coisa é isso. Então, quer comprar um drone para trabalhar, né, ou para ter imagens boas, é na casa de 2.000 para cima, às vezes até acha na casa de 1.000 e pouco algum dronezinho mais usado, né? Mais novos não. Então vamos jogar a partir de 2, 3 mil, é que você vai conseguir comprar aí, né, um drone novo já com qualidade de vídeo profissional. Você consegue realmente utilizar aquilo ali, né? Falando sobre as câmeras de mão, o que é a câmera de mão? A câmera de mão pode ser até o celular, né? Para filmar com o celular não tem muito segredo. Tem algumas técnicas poucas que a gente utiliza para utilizar o celular como filmagem, né? Mas o principal é não deixar o telefone tremer. Então, quando você está com o telefone aqui, ele não pode ficar fazendo isso. Você não pode dar movimentos bruscos girando na panorâmica desse jeito, porque depois na hora do vídeo não vai ficar legal aquilo ali, né? A tremidinha no programa depois você consegue até tirar um pouquinho, consegue salvar um pouco daquela tremidinha que ele deu ali, né? E salva alguma coisa. Agora, esse movimento que você faz girando, isso aí não tem muito conserto, não tem o que fazer, tá? Então, nessa parte de câmera de mão, a gente já começa com o celular, que você já consegue produzir muita coisa, e quando eu falo celular, não precisa pegar o último iPhone para você conseguir ter uma qualidade que dá para utilizar, né? Você tem muitos celulares abaixo da linha iPhone, que você tem qualidade de imagem boa, que você consegue trabalhar e utilizar aquelas imagens ali tranquilamente, tá bom? Depois a gente pode utilizar para filmagem as câmeras de ação, que é aquela câmera ali. Essa câmera aqui, a marca dela é GoPro, né? Ela é mais conhecida como GoPro. Mas a categoria dela é categoria de câmeras de ação, que elas são feitas para filmar, esporte, esse tipo de coisa. E por que a gente utiliza ela na produção de vídeos, né? Porque a estabilização de imagem dela é muito boa. Eu posso pegar ela aqui e fazer isso aqui com ela, que a imagem continua paradinha lá, parece até o drone filmando, né? Então eu tenho um programa na internet que eu filmo cidades. Essa câmera aí mesmo, eu tenho um suporte que vai em cima do meu carro, que leva ela lá na frente, assim, para frente do para-brisa do carro, para não sair o carro da filmagem, e ela sacode todinha lá, e a imagem depois ela sai retinha, bonitinha. Não treme nada, não vibra nada, tá? E depois que a gente sai dessa linha de GoPro, que custa na casa de 2, 3, 4 mil reais, também depende do modelo que você vai pegar, né? Se é o último lançamento, se é alguns modelos anteriores, a gente passa para as câmeras que a gente chama de DSLR, que é a câmera que o fotógrafo utiliza, né? Às vezes alguém já deve ter visto alguém filmando com uma câmera de tirar foto. Aquelas câmeras, o que acontece? Algumas a gente até consegue filmar, porque como ela foi concebida para foto, né? Nem todas conseguem fazer um vídeo bom. Então a gente consegue utilizar algumas daquelas câmeras para fazer vídeos, né? Para fazer filmagem também. Só que quando a gente quer utilizar ela, a gente já vai ter que pegar uma câmera um pouquinho melhor para ter uma qualidade de vídeo realmente boa. Senão a gente não consegue qualidade que presta, né? E por último, né? Por último, nessa escala que eu vou explicar, né, para vocês. A gente já tem as câmeras próprias para filmagem, que a maioria dos youtubers utilizam. Por isso que quando a gente vê aqueles vídeos no YouTube lá de canais que são maiores, né? De youtubers maiores, a gente vê que a imagem é bonita, é clarinha, né? Uma imagem muito boa. Por quê? Aquilo deles utilizam câmeras que já são próprias para filmagem. E essas câmeras próprias para filmagem, a gente vai conseguir ela na casa de 7, 10 mil para cima. Ela já é uma câmera bem mais cara do que uma câmera de ação como essa, por exemplo, né? E depois disso a gente já tem a categoria de câmeras de cinema. Não vou entrar nesse detalhe porque hoje a gente fala muito em 4K, 5K,
O cinema, ele registra em 24K às vezes. Então ele registra muito acima do que a televisão vai reproduzir. Justamente para ter mais qualidade. A gente gravar acima do que a gente precisa para ter mais qualidade. Tá? Falando sobre a parte de áudio, porque quando a gente está falando no vídeo, a gente tem que lembrar que aquilo ali tem que ter um barulhinho no fundo, né? Ele tem que ter algum barulho no fundo. Então o vídeo ficar mudo ali fica ruim. Então quando a gente fala de áudio, a gente tem dois detalhes. Primeiro, a parte de captação de áudio, que é via microfones, né? Então, por exemplo, essa câmera aqui, ela está me gravando e ela está registrando o áudio. E esse microfone de lapela aqui também, que está em mim, também está registrando o meu áudio. Porque se eu pegar aquele áudio lá e ele ficar baixo, ele ficar ruim, eu consigo utilizar esse áudio aqui. Então, esse microfone... Não, esse microfone aqui está gravando aqui no celular. Aqui é o receptor dele. Tá aqui, ó. Então, eu tenho um arquivo de vídeo prontinho lá. Não. Ele só grava. Então, lá tá gravando o áudio e o vídeo bonitinho. Se o áudio de lá não me agradar, eu pego esse áudio daqui e utilizo ele, porque esse aqui sai limpinho. Né? Você tira todos os ruídos que tiver, de conversa, de ventilador, de tudo que tiver de ruído. Esse aqui, ele suprime esses ruídos todinhos. Né? E a gente tem também os microfones que chamam condensadores. É aqueles que a gente vê nos podcasts, aquele microfone grandão assim que a gente vê em cima das mesas, youtubers costumam utilizar ele. Isso, tem uma espuma para abafar quando dá vento, né? Barulho de corta-vento. Os microfones condensadores é parecido com a lapela. Ele serve também para excluir o ruído externo que tiver, né? Porque só se você estiver dentro de um estúdio muito bem feito para ter zero ruído externo, e melhorar a qualidade da voz. Então você pode falar baixinho que o microfone vai conseguir captar sua voz ali tranquilamente. E depois disso, na hora da edição, o cuidado que a gente tem que ter na hora de editar o vídeo, que a altura do áudio ela se mantém igual. Porque eu já vi isso muito, né? Provavelmente vocês já devem ter visto isso também. Que o que é? Você está assistindo um vídeo, passa uma música, depois na hora que vai passar outra música ali, ela já está numa altura muito maior. Ou às vezes tem alguém falando, quando eles param de falar e colocam uma música, a música está estralada lá em cima. Então por que disso? Porque eles não tiveram esse cuidado, né, a pessoa que editou, de deixar a altura do volume de tudo ali, tudo igual. A gente passa, depois que editou, a gente vai editando áudio e vídeo, né, com alturas e tudo mais. Depois que a gente finaliza a edição, a gente assiste o vídeo todinho para conferir se está tudo ok na parte de vídeo. Depois a gente assiste tudo de novo para conferir a parte de áudio. As duas faixas, de áudio e vídeo. Então, com isso, a gente consegue ter um vídeo que está a imagem bonitinha e o seu áudio também está bacana. Né? Então, e tem uma infinidade de microfones, que eu não vou falar todos aqui, mas são muitos estilos de microfones que tem. Tem um microfone que é direcional, que ele é para frente assim. Ele foca, você está falando lá do outro lado, ele está focando, ele pega a sua voz lá do lado de lá e não pega nada na lateral. Que é um microfone direcional, né? Então, são vários tipos de microfone que existem para a gente utilizar na parte de produção de vídeo também. Falando sobre a parte de qualidade de imagem, para o vídeo ficar bonito, ele tem algumas coisas que ele vai ter que ter, né? Primeiramente, a gente tem a parte de câmera em si, que é a câmera, sensores, lentes e tudo mais. Isso, por que dá diferença? Ah, o telefone do colega é 4K, o meu também filma em 4K, só que o dele é melhor. Porque esse conjunto óptico que a gente fala, né, e de sensores, são melhores, um telefone é melhor do que o outro. Por isso que a gente tem essa qualidade de imagem que dá diferença. Tá? Não é só o tamanho que eu vou falar isso aqui para vocês também sobre isso agora. Então, na qualidade do vídeo, além dessa parte de lente, de sensores e afins, a gente tem um negócio que chama resolução. A resolução é o 4K, que todo mundo está acostumado, conhece o 4K, e 4K, e 5K, e Full HD, né? Esse tamanho, o que é? O 4K, ele é o tamanho da tela. Vamos imaginar que esse quadro branco aqui atrás de mim, ele é um quadro que o tamanho dele é 4K. Né? O 1K é porque ele é medido em pixels, não é medido em centímetros ou metros, né? Igual a gente costuma medir. E, além do K, tem a quantidade de pixels que tem ali dentro também daquela imagem. Então, o 4K, o 5K, o Full HD, é o tamanho daquele quadro. Então, essa parte da resolução e tamanho é isso, que é 4K e afins. Depois a gente tem um negócio que chama bitrate. O que é o bitrate? O bitrate é o quanto de arquivo que ele vai armazenar, o quanto de informação que ele vai armazenar para te entregar um vídeo bonito. Quando a gente fala em bitrate, o que acontece? Ele é gravado em megabytes. Então, por exemplo, a GoPro, quando eu estou gravando com ela em Full HD, ela me entrega um arquivo em Full HD de 60 FPS, 38 megabytes por segundo. Então, ou seja, a cada segundo de gravação, eu tenho 38 megas de arquivo. Então, aqueles espacinhos que a gente tem ali no celular, que fica sempre nos últimos megas disponíveis,
você tem uma noção de o tamanho que isso vai gerar. Uma imagem 4K, ela chega em 100 megabytes por segundo. Então, ela grava o quadro maior, né? Então, automaticamente, ela tem que gravar muito mais imagem para conseguir ter qualidade, né? E com isso, o que acontece? Quando a gente trabalha com um bitrate muito alto, na maioria das vezes ele é desnecessário. Ele grava por acima para depois você diminuir mesmo. Por quê? Quando você joga um vídeo no YouTube, o YouTube, num vídeo em Full HD, ele pede apenas 15 megabytes por segundo de bitrate. Então, para que eu vou pegar um vídeo que o drone às vezes gravou, que o drone é mais alto o bitrate dele, que o drone gravou lá em 65 megabytes por segundo, sendo que o YouTube pede só 15. Eu só vou ter um arquivo muito grande, então não tem muita necessidade. Às vezes a gente joga um pouquinho acima, né, para não ficar ali no mínimo. A gente joga um pouquinho acima, coisa de 25, por exemplo, né, só para não ser no mais baixa resolução possível. E a gente tem um negócio que chama FPS. A turma que joga já deve ter visto falar dos FPS. Esse jogo a gente vê isso mais, né? O FPS, o que ele é? Frames por segundo, ou quadros por segundo. Toda vez que a gente está gravando um vídeo, ó, eu estou fazendo um vídeo aqui de vocês. Esse vídeo que a gente vê, ele na verdade são várias fotos que são tiradas, disparadas um monte de fotos, né, instantaneamente ali. E quando você está vendo essas fotos em sequência, você vê um vídeo, você vê um movimento. A montagem de um vídeo é dessa forma que funciona, né? O que a gente utiliza, então, de FPS? Teoricamente, quanto mais alto, melhor, né? Só que o que acontece com isso? O cinema, ele utiliza 24 FPS na produção de filmes. A maioria das produtoras utilizam na casa entre 30 e 60 FPS, que são quadros por segundo. Então, o que acontece com isso? Se eu colocar lá, a GoPro, por exemplo, ela grava em até 240 FPS, que é um número muito acima, né? Então, ou seja, está gravando 10 vezes mais do que o cinema usa. O cinema usa em 24, ela grava em 240. Para que serve, então, quando a gente grava com esse FPS tão alto, esses quadros por segundo tão alto? Para a gente fazer aquele efeito de câmera lenta. Porque aí a gente consegue diminuir a velocidade, só que aí a gente ainda vai ter foto dentro de cada segundo ali, né? Ainda vai ter foto suficiente para fazer aquele movimento devagarzinho. Para isso que a gente serve essa gravação de FPS tão alta. E automaticamente, quando você aumenta os FPS, você aumenta o bitrate também. O bitrate ele anda junto com o FPS ali. O bitrate ele anda junto com a resolução, né, que é o tamanho, 4K, né, que a gente costuma ouvir mais. Ele anda junto com o tamanho e junto com os FPS. Quanto maior o tamanho, quanto mais FPS você coloca, mais você aumenta o meio, que é o bitrate, que é a quantidade de arquivos que ele vai gerar ali durante aquela gravação. Tá? Falando sobre o formato da imagem, o formato da imagem, o que é? Provavelmente vocês já viram no celular de vocês que tem lá 9x16, 16x9, 1x1. O que é aquilo ali? Aquilo ali nada mais é do que a proporção de altura por largura. Aquilo ali não quer dizer nada a ver com tamanho nem nada. Ele só muda a proporção de altura por largura e tudo mais. E com isso, o que a gente tem também, né? A câmera do celular, alguns celulares, tem um monte de câmera aqui atrás, correto? Essas câmeras, teoricamente, o que é a ideia? Aí ele tem a câmera principal, né? Que é aqueles megapixels que a gente vê eles vendendo lá. E a gente tem as outras câmeras que são secundárias, que é aquela super wide, a macro, né? A zoom, que às vezes dá zoom. E o que é a diferença disso? A câmera principal é a principal. É a que eles dão mais atenção para ela, é o que muda a resolução. Tanto que se você pegar um telefone, já pega 1, 2, 3 modelos assim, você vai ver a principal, eles mudaram. A antiga era 64 megapixels, agora é de 108, por exemplo. Só que quando você vai olhar as outras, elas são todas iguais, não mudou nada. Continua tudo do mesmo jeito e geralmente a resolução delas já é bem mais baixa. Então, com isso, o que acontece? Às vezes, né? Eu vou tirar uma foto de vocês aqui. Vou colocar naquela super wide que a gente tem no celular que cabe mais coisa. Aquela lá, a resolução dela já é mais baixa. Então, quando você tem opção, é melhor você afastar até caber tudo que você quer para tirar com a câmera principal do que utilizar aquelas outras câmeras, aquelas outras lentes que tem ali. Então, aquilo lá não é interessante. Né? Tem hora que tem que ser, não tem jeito. Mas sempre utilizar a câmera principal para fazer as fotos, porque as outras, elas já são, a qualidade delas já são inferiores. É igual a câmera frontal, que também a qualidade dela sempre é menor do que a traseira, tá? Meu telefone, eu tenho 2 anos, a câmera dele era ótima, bem limpinha, aí parece que foi enchendo, vai interferindo na qualidade. O espaço de armazenamento pode interferir porque
Tem alguns telefones que quando ele vai enchendo a memória, não vai cabendo mais, ele mesmo pega a resolução das configurações, das resoluções lá da câmera, ele mesmo pega e diminui, para caber mais coisa. Então pode ser que o que acontece? Quando você está trabalhando com uma memória cheia no dispositivo, ele mesmo foi lá e diminuiu para caber mais fotos, e aí vocês mesmos fotos tá ruim. A hora que você foi ver, ele não estava nas resoluções todas máximas. Por isso, entendeu? Isso acontece. Falando sobre a parte de programas que a gente usa para editar no celular, né? A gente consegue fazer uma produção filmando só com o celular, editando só com o celular. Só que o que acontece? No celular você tem algumas limitações. Tanto limitação de recurso, né? E às vezes até tem algum recurso, só que no computador ele é melhor. Por exemplo, esse de estabilizar a imagem. No computador eu consigo estabilizar melhor do que pelo celular. Mas o celular, ele vai quebrar bem seu galho. Eu não tenho computador, então não dou conta de editar um vídeo? Dá. Você se vira com o celular aí, se vira com o que tem mais dá, né? Então a primeira coisa é essa limitação de recursos, ou recursos às vezes que não são tão bons, quando você está editando só com o celular. E segundo, a questão da qualidade. Quando a gente edita no computador, lembra que eu falei lá do bitrate, da quantidade de megabytes? Quando a gente edita no computador, eu consigo salvar na resolução que eu quiser, no tamanho que eu quiser, da qualidade de imagem, nos bitrates, nos FPS e tudo. No celular, ele costuma limitar, no Full HD eu salvo só até 15 megabytes por segundo bitrate. Então, no celular ele te limita, entendeu? Mas você consegue. Eu já fiz cobertura de evento utilizando só o celular e o drone. Eu colocava o drone, voava bonitinho, filmava tudo, eu já transferia as imagens originais para o telefone, já editava tudo e já subia nas redes sociais. Que é um tipo de produção que chama real time, que é tempo real. Ele é diferente do ao vivo. O ao vivo está filmando ali ao vivaço mesmo, né? Está acontecendo naquele instante. O tempo real estão transmitindo ao vivo ali. O tempo real, o que ele é? Ele é diferente um pouquinho, né, do ao vivo, porque o tempo real é aqui, ó, eu filmo vocês aqui, eu já entro aqui, já edito tudo, coloco tudo que eu tenho que fazer, coloco música, tiro música, faço o que eu quiser fazer aqui, e já subo para a internet na mesma hora. Ele não tem atrasos, assim, de dias, de horas, entendeu? Tudo que vai acontecendo ali em tempo real, a pessoa já vai subindo. Ele tem delays de minutinhos só ali, que é só o tempo de subir, quando você não está fazendo o negócio ao vivo. Eu já fiz isso tudo só com o celular e editando com o celular também. Eu já filmava aquilo ali, né? Aí quando você está filmando, você sabe que você vai editar, você já não faz muita imagem extra sobrando, para ficar mais fácil depois na hora de editar. Já gravava aqui com o celular e editava tudo subia. Então era muito rápido, né, de fazer esse tipo de produção. E no computador, eu já utilizei o Sony Vegas e hoje eu utilizo o Adobe Premiere. O Adobe Premiere, ele é irmão do Photoshop, todo mundo já ouviu falar. Photoshop que é para edição de foto, o Premiere que é para edição de vídeo. E são os programas que o cinema utiliza. Só que quando o cinema vai utilizar, ele coloca muito mais coisa. Então, são várias captações de microfone, né? São efeitos de luz, efeitos de cor. Então, o cinema ele mexe muito mais do que a gente. Mas o programa em si é o mesmo. Tá? Tanto quando eu vejo uma timeline que chama, né, de uma edição de um filme, por exemplo, eu entendo o que está acontecendo em cada lugar. Eu sei o que eles estão fazendo. Né? Porque é o mesmo programa que a gente utiliza, só que a gente usa bem menos recursos, e eles usam mais, né? Falando sobre a parte de equipamento, o que eu sempre falo é que o equipamento, ele não te limita. Não, eu não consigo fazer uma produção, quero gravar um documentário aqui do Zé Caetano, eu não consigo gravar porque eu não tenho um drone, eu só tenho um celular. Não. Claro, se você tivesse, às vezes, uma imagem aérea, às vezes ficaria mais interessante, mais bonita a sua produção, às vezes sim. Né? Mas o que eu sempre falo é que o equipamento não limita as suas produções. O que realmente limita é a sua criatividade. Se você não tem criatividade para fazer um negócio, eu pego meus equipamentos e entrego tudo, você não sai com nada. Né? Então você nunca pode ficar pegando, não, porque o meu celular não é tão bom, não, mas é porque o meu iPhone não é o 16, é o 13. Então nem sempre isso vai te limitar realmente. Tem algumas coisas que isso realmente limita, né? Mas na maioria das vezes você se vira com o que tem. A palavra é essa. Tá? Então não fique apegado, não, mas para mim começar a trabalhar com vídeo eu tenho que ter um computador, eu tenho que ter uma câmera, eu tenho que ter um drone. Não é bem assim não. Você falar que vai começar só com o celular, você começa. Você já viu um influencer com drone, por exemplo? É muito raro. Influencer não usa drone. E estão ganhando dinheiro com isso aí. Né? Sobre os tipos de produção que a gente tem, vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, que é a produção de documentários, né? Vou fazer um documentário sobre a história aqui do Zé Caetano, por exemplo, né? A parte de história juntamente com animação é desenho. E a história é quando você assiste um filme, por exemplo, ele é uma história só que em modo vídeo, não é um livro que você está lendo.
né? E no modo história a gente tem algumas diferenças, que é o quê? A história real. Quando a história é real, eu venho aqui, filmo a professora, ela conta a história da vida dela. Pronto. Quando é uma história baseada em fatos reais, que é o que que é? O cinema, ele tanto aumenta a história, quanto ele diminui. Ele faz as duas coisas. Por isso que a maioria dos filmes, quase que 99% dos casos, você só vê lá, baseado em fatos reais. Ele sempre mexe alguma coisinha. Ou às vezes tem que diminuir aquela história, porque às vezes o negócio vai ficar muito cabeludo, entendeu? Ou às vezes tem que aumentar um tiquinho para o negócio dar mais emoção. Então, o cinema, quando você vê ele baseado em fatos reais, não precisa acreditar que aquele filme ele é 100% verdade, porque não. Tem muita coisa diferente ali que eles mudaram, adaptaram para o que o público está acostumado a ver, né? E a gente tem também a parte de propaganda, que é o que a gente vê da Coca-Cola, por exemplo. A parte de institucional, o vídeo institucional é quando você vai gravar um vídeo lá na empresa, falando sobre aquela empresa, não sobre o produto que ela vende. É um vídeo falando daquela instituição, né? E nisso também a gente entra a parte de influencers. São os influencers que vai lá com o celularzinho na mão, tinha uma empresa do cara ali, já ganhou o trocado dele de boa. Então, a gente tem alguns tipos, né, de produção que a gente pode fazer. Mas o principal, que é o que que é? É você definir qual que é o seu estilo de produção. Por que que eu falo definir o que que é o seu estilo? Eu, por exemplo, eu não fotografo pessoas, eu não fotografo casamento, aniversário, não faço foto em estúdio. Eu não trabalho com nada dessa parte, né? Eu trabalho com a parte de produção de vídeos, de documentário, de institucional, de algumas propagandas. Mais na parte publicitária. Por quê? Eu não gosto de fotografar gente. Eu acho difícil, eu não gosto. Filmar casamento, filmar aniversário, tipo, eu não, já fiz isso algumas vezes, já vi que eu não curti e já parei logo no início. Lá há 25 anos atrás, lá, eu já comecei com filmadora. Né? Então filmei, eu cheguei a filmar formatura, filmei casamento, filmei aniversário de 15 anos. Acho que eu só não filmei velório até então. Mas se brincar, deve ter alguma filmagem de velório lá, porque eu filmava tudo que eu vi. Então o principal é você saber qual estilo de vídeo que você vai produzir, né? Por quê? Se eu cismar de tirar foto de grávida, por exemplo, eu vou sofrer pra caramba. Eu não tenho habilidade com aquilo ali, eu não gosto daquilo. Então você tem que trabalhar com um estilo de produção que você saiba mexer, que você tenha talento para aquilo. A parte de fotografia é a mesma coisa. Na parte de foto, além da foto aérea, a única parte de foto que eu gosto é a 360 graus, que é a que você passa o dedo na tela ali, você gira e vê o ambiente todinho, que é com a câmera 360. O resto das fotografias não me interessa, eu não curto. Então você tem que definir o seu estilo, do que você vai trabalhar, tá? Como que a gente faz então para viabilizar, né? Beleza, você tem a ideia de gravar um documentário aqui do José Caetano, como que você faz então para tornar isso possível, tornar isso real? A gente tem algumas formas, algumas mais fáceis de serem alcançadas, outras mais difíceis. A primeira, que é a que eu mais trabalho, é via patrocínio. Patrocínio é como a rádio faz, a televisão faz, né? Você vai produzir um documentário aqui, você vai na casa de tinta em frente, ó, tô gravando um vídeo aqui da escola e tal, você fica de frente aqui, vamos ajudar a gente aqui, vamos fazer uma divulgação, que eu vou colocar sua logomarca, esse vídeo vai para tal e tal lugar, e aí você define mais ou menos ali qual vai ser o valor que você vai cobrar por aquela produção. E quanto que o mercado quer pagar também, né? A gente tem via governo. Via governo é o que é? São alguns programas do governo que tem para produção de documentário, produção de filme, né? E são várias coisas. Eu vi mesmo já. Minha filha pequena, eu tenho uma filha pequena, tem produções, por exemplo, tem DVD da Xuxa, a antiga Xuxa, né? Os meninos conhecem a Xuxa hoje mais, mas sabe, a Xuxa não morre, não. Tem alguns DVDs da Xuxa que a Xuxa produziu que foram com recursos do governo. A gente acha que às vezes aquilo ali era só recurso próprio dela e não era recurso do governo, que é o governo que pagou para ela gravar, né? Essa é a forma mais difícil, porque você já tem que ter um portfólio, né? Que você tem que mostrar tudo que você já fez. Então essa é a parte mais difícil de ser feita. Faz missão impossível, tem hora, que é essa via dinheiro público, tá? E por último, que é via visualização. Vocês sabem quanto que o YouTube paga? Só todo mundo já vê lá os canais do YouTube, né? Do TikTok e afins. Você sabe quanto que o YouTube paga por visualização? 0 ponto quanto? 50 centos de dólar, você fala, né? O YouTube, de modo geral, ele fica na casa de $1 a cada 1.000 visualizações. Só que porque esse número de $1 para cada 1.000, ele muda de acordo com o canal. Se o seu canal bomba mais, ele te paga mais. Se o seu canal é pequenininho, ele te paga menos. Então ele gira em torno desse $1, né? Fica com esse $1 na cabeça. Só que o que acontece com esse $1? Você tem um vídeo hoje no YouTube com 100.000 visualizações, não é pouco. 100.000 visualizações no YouTube é muita visualização.
Só que para eles não é muito. E aí com isso, o que ele vai te pagar? 100 mil visualizações, que você ganhou nessa conta mais fácil. Você ganhou então 100 dólares, o dólar hoje está 6 reais, você ganhou 600 reais por aquele vídeo. Então às vezes aquele vídeo não compensa você gravar aquilo tudo por 600 reais. Entenderam como é que é mais ou menos a conta? Então esse da visualização, igual a gente vê os canais do YouTube, do TikTok, né? E a galera só, o TikTok mesmo você tem que soltar 5 vídeos por dia. E tem que bombar isso tudo. Por quê? Ele paga pouquinha coisa, só que quando você junta um pouquinho de um monte de vídeo, aí ele virou um pocão. A matemática é essa. Vai juntando, o negócio é aquilo ali. Então por isso que eles postam vídeo todo dia. Tem canal que posta mais de um vídeo por dia. No TikTok mesmo, o normal, principalmente para início de canal, é bom você postar 5 vídeos por dia. Então, ele gira mais ou menos dessa forma, né? Não vou falar a monetização de todos os meios, não, porque senão não vira. E até então o Instagram não está pagando visualização por nada de visualização, né? Porque as visualizações de Instagram ali, questão de seguidor que você tem aqui ali, de modo geral, não serve para nada. Não serve para nada. A única coisa que os influencers que a gente vê aí, que é só Instagram, né, ganham é na parte do patrocínio. Que para eles divulgarem algumas marcas, eles ganham um X valor para divulgar. Porque por aquele tanto de seguidor, aquele tanto de visualização, eu conheço gente que tem, né, tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram ou em TikTok e não ganha muita coisa. Porque você tem que ganhar dinheiro realmente é com patrocínio. Os patrocinadores é o que faz o negócio dar realmente muita grana. Então um vídeo, por exemplo, do programa, que eu coloco o vídeo lá, que se ele der 100 mil visualizações, mas ele não dá, eu ganho 600 reais, eu vender nele via patrocínio, eu tiro 7 mil reais nele. Então a diferença é mais ou menos por conta disso, tá? Vou falar para vocês como que vocês fazem para guardar os arquivos. Essa parte de guardar arquivo, ela não serve só para quem quer trabalhar com produção de vídeo. É porque isso é uma coisa que o pessoal que trabalha já com produção de vídeo, ou sabe que eu trabalho, sempre me pergunta, Silas, como é que você faz para você guardar seus arquivos hoje? Você põe isso aonde? Na nuvem? Não, não é na nuvem. Por quê? A gente tem um HD externo, que o HD externo já morreu também aquilo, né? Que é tipo um pendrive gigante. E por que tanto o HD externo antigo quanto o pendrive não é lugar de colocar nada? Aquilo ali é só temporário, é só você pegar daqui e passar para cá. Só para isso que aquilo que pendrive serve é para isso. Porque se você colocou todos os seus arquivos ali dentro, se você quer salvar num pendrive, você pegou esse pendrive e colocou ele no computador que tem vírus, já era. Ele corrompeu tudo, você perdeu tudo. Eu perdi um HD externo que tinha quase 1 tera de arquivo, eu perdi tudo, eu peguei e joguei no lixo. Nunca mais veio com a porcaria. Então eles não são seguros, né? Depois a gente tem a parte de nuvem. A nuvem, são dois pequenos detalhes que a nuvem tem. Primeiro, limitação do tamanho de arquivo, que eles não aceitam arquivos muito grandes, né? Essa produção mesmo que eu estou fazendo aqui das palestras, ele me dá um arquivo de mais ou menos 14 GB. O arquivo original que a GoPro não entrega. É 15 GB de tamanho de arquivo. Só que aí a hora que eu vou editar, eu edito, corto um pouco de coisa, abaixo tudo nele, abaixo a resolução, abaixo tudo, e salvo o tamanho que eu preciso para jogar na internet, né? Então, a maioria das nuvens mesmo aceita tipo 4 GB, o tamanho máximo, né? Então, tem essa limitação de tamanho e o principal, a nuvem ela não é barata. Hoje, se fosse para colocar tudo que eu já fiz na minha vida, guardar na nuvem, que também não é seguro, eu precisaria pagar por mês mais de R$1.000 só para armazenar lá na nuvem tudo que eu tenho guardado. Então, como que eu hoje guardo os meus arquivos, guardo as minhas coisas, né? Eu guardo em DVD. Todo mundo que sabe o que é um DVD? DVD vocês conhecem. É aquilo que está acabando de acabar, mas a gente ainda vê os perdidos. O DVD, que é aquele disquinho, é a única forma hoje que ainda existe para guardar um arquivo com segurança. Por quê? O DVD, você gravou ele ali, comprou um DVD de marca legal, gravou ele ali na velocidade mais baixa para o arquivo não ter perigo de corromper nem nada, tudo bonitinho. Gravou ele ali, guardou ele num lugar com segurança, pronto, acabou. Ele ali não tem vírus que pega ele não queima, porque o pendrive mais o HD externo ele queima, né? Que são componentes eletrônicos, ele pode queimar também. O DVD, se ele estiver prontinho, gravado, fechado, ele não pega vírus. Então hoje os meus backups de coisa que eu não quero perder é tudo gravado em DVD. Tudo meu é gravado em DVD. Infelizmente não tem outra coisa. E a nuvem, ainda tem um problema bem grande da nuvem, que o que é? A nuvem fechar. Você colocou os seus arquivos lá na nuvem do Google. Se o Google simplesmente desapareceu do mapa do dia para a noite, tudo que você tinha lá dentro já era. Já era. Tá? E só para fechar com vocês aqui agora, eu vou falar a parte de valores. O que é a parte de valores? É quanto que ganha uma pessoa que trabalha com produção de vídeo. A produção de vídeo, ela tem
ela tem valores muito diferentes, né? Mas o principal que quando você começa a trabalhar com vídeo, você vai ter que começar com o seu valor lá embaixo. E aí, com isso, você vai subindo e vai ver quanto que o mercado está a fim de te pagar pelo que você produz. Tanto que o que acontece? Um vídeo que eu gravava no início, né, uma filmagem de fazenda, uma imagem aérea, por exemplo, de fazenda, que no início eu fazia por R$150 há 10 anos atrás, hoje ele custa na casa de R$1.500, R$1.800. Por quê? Com o tempo eu fui vendo, fui aperfeiçoando o que eu entrego para o cliente, que aumentou um pouquinho de coisas que eu entrego, né? E eu fui aperfeiçoando o meu preço também. Hoje eu sei quanto que cada cliente quer pagar de acordo com o produto que eu estou entregando para ele. Então, quando você quero começar a produzir vídeo ali com o meu celular, gravando propaganda de lojas aí, por exemplo, você vai ter que começar baixinho e ir sentindo, agora acho que eu vendi por 150. Eu acho que 300, acho que o pessoal paga ainda. E aí você vai subindo. E lembrar da diferença, principalmente essa diferença é de cidade. Uma propaganda que eu vendo aqui por R$500, se eu chegar em Carmo do Paranaíba, por exemplo, essa propaganda lá tem que ser 200. Lá eu não consigo vender, aqui eu vendo 500, lá eu vendo 200. Isso o que reflete? Não é questão de dinheiro que tem na cidade. Isso é questão de cultura da cidade. Por quê? 10 inserções na Positiva aqui, por exemplo, fica em R$1.000, né? Valores de mais ou menos isso. R$1.000 são 10 inserções por dia na Rádio Positiva. Tem uma rádio, por exemplo, em Piuí, que eu já gravei programa lá, que as mesmas 10 inserções, a rádio de lá tem o mesmo acesso daqui, só que lá custa R$4.000, R$5.000. R$4.000 e lá vai pedrada. Por quê? O pessoal já foi acostumando com aquilo ali, o preço é esse. Entenderam? Então, toda vez que vocês forem colocar preço em alguma coisa, né, alguma produção de vídeo, de foto que vocês forem fazer, lembre sempre disso. Começa com um valor baixinho, mesmo se, não, mas é pouco demais. Mas é melhor você começar por baixo, você ver o que vai rolar. E aí, com o tempo, você vai aperfeiçoando tanto o seu material, quanto o quanto você pode cobrar se você vai aprendendo a precificar isso daí, tá? Alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Beleza? Gente, o que eu tinha para falar... Você tem DVD de marca, então? Tem, uma pilha dessa altura, sim, de DVD. Eu pensava que nem usava mais. Não. Aí hoje, o problema do DVD, a professora falando, o que acontece? Hoje o computador não tem DVD, o computador aqui é da Lucilene. O meu notebook também não tem leitor de DVD. Então como que você faz? Hoje já tem hoje não, já tem muito tempo que tem, uma gavetinha externa, que é tanto o gravador quanto o leitor do DVD. Ele é uma gavetinha assim com 2 USB que você liga no USB do computador, aí você consegue ler os discos. Tanto ler quanto gravar e tudo mais. Eu até tinha olhado há um tempo atrás para gravar com o Blu-ray, porque o tamanho do Blu-ray é maior, né? Só que o que aconteceu, por que eu desisti? Esse leitorzinho, enquanto um leitor de DVD desses USB para você ligar no computador, ele custa na casa de R$100 e poucos, R$100, ele é baratinho. Um leitor de DVD, de Blu-ray, com o gravador de Blu-ray tudo bonitinho, ele custa mais de R$1.000, desse jeito. Então ele já começa por aí, né? E as mídias, enquanto a mídia do DVD hoje tem um tempo que eu não compro, mas ela gira em torno aí de uns R$2, R$3 quando você compra na internet. Enquanto a mídia do DVD é tipo R$2, o do Blu-ray é 15. Aí eu cheguei de fazer alguns testes de amigos meus que tinham Blu-ray e tudo mais, não rolou, não tem jeito. É com o DVD mesmo fazer o quê? Mas é muito. Esse Blu-ray também parece que foi uma série, depois o Blu-ray não emplacou porque o Blu-ray, teoricamente, ele servia para guardar filmes e afins, né? Aí junto que o Blu-ray chegou os streaming, que é o Netflix e afins. Aí ele não teve utilidade. Entendeu? Só que isso é um problema. Eu não, porque eu não filmo esse tipo de coisa, né? Mas é um problema que quem trabalha, por exemplo, com filmagem de casamento. O pessoal me pergunta, Silas, como é que você entrega suas filmagens? Igual você filma aí um casamento, você faz uma filmagem que fica grande. Como que você entrega, seu filho? Só YouTube. Não tem onde entregar. O DVD não cabe, né? O DVD não cabe o arquivo. A única opção que eu tenho eu coloco no YouTube, como não listado, que a pessoa não consegue ver, só quem tem o link que assiste aquilo ali, pronto. Pelo link. E o backup desse cliente tem que ser no DVD também. Não tem outra forma. Então até hoje ainda não tem nada para substituir o maldito DVD. Tem alguns arquivos meus hoje, quando se diz, se perder, perdeu, tô nem aí, eu coloco na nuvem. Antigamente eu punha tudo em DVD, só que aí a pilha de DVD estava dessa altura. Tem uma pilha dessa altura virgem e outra. Não, pendrive aqui não. Não. Não adianta.
o pendrive não resolve. Gente, então o que eu tinha para falar para vocês é isso, né? Quero agradecer mais uma vez o pessoal da escola, né, por ter me acolhido aqui. E obrigado, boa tarde, boa aula para vocês. Obrigado.